hoje eu vou falar de um assunto que não é exatamente o que eu faço todos os dias, sou uma pessoa muito mais técnica, mas que eu acho que é o tipo de informação que todo mundo que está aqui hoje vai poder sair e praticar imediatamente lá fora, hoje quando chegar em casa, tá bom? Só antes de começar, eu queria, já para a gente também dar uma, de repente, descongelada aqui, quem de vocês daqui trabalha em escritório? Deixa eu ver. Levanta a mão assim, para eu ver. Quem de vocês trabalha em casa, home office? Acho que mais ou menos metade. Tem gente que não levantou a mão, então presumo que também seja aí que trabalha em casa também, né? Bacana. Bom, quando a gente fala de perfil, acho que todo mundo aqui ou opera ou sabe o que é trade, já teve curiosidade, já operou um pouco. E quando a gente fala de perfil, a pergunta é, realmente existe um perfil, um grupo de habilidades que possam ser favoráveis ou melhorar a expectativa de vida de quem está no mercado? E deixa eu só ver aqui. E a resposta é sim, existe. Claro que existe. Assim como qualquer outro tipo de atividade, seja futebol, seja... Eu sou engenheiro e na engenharia são 2 anos de cálculos 1, 2, 3, 4, e ali a gente já ceifa basicamente 80% da galera que não tem afinidade com matemática. Dificilmente um cara que não tem afinidade com matemática vai para a engenharia, mas acontece. E o cara também que vai se tornar médico, vai se tornar economista, cada uma dessas atividades tem um determinado tipo de habilidades que vai favorecer o que esse cara vai fazer, né? Que não vai determinar se ele tem sucesso ou não, são variáveis bem mais complexas, mas que vai dar o que a gente chama de aptidão. E para o mercado financeiro, no caso especificamente o operador, o trader, é claro que tem, né? Existe um campo de habilidades ali que são mais específicas, que vão te dar mais ou menos vantagem. Mas isso eu acho que todo mundo sabe. A questão é, essas habilidades, que é senso comum para todo mundo. Acho que o que vocês estão vendo aqui é senso comum para todo mundo já falou para vocês, todo mundo sabe, o YouTube hoje está cheio desse tipo de conteúdo. Ano passado, só para fazer um adendo rapidinho, eu palestrei aqui, eu conheci a ETFX, a corretora do qual eu trabalho hoje. Nós temos 3 gestões lá, uma de mercado super agressivo, médio e basicamente conservador, dando um total aí de mais ou menos 190 milhões de dólares em gestão, quase R$1 bilhão. Em cima desse assunto que a gente vai falar aqui agora, a gente tem disciplina, gestão de risco, controle emocional. Na opinião de vocês, sincera, qual dessas opções, ou em caso outros, você aí acredita que é o maior indicador para alguém ser a médio e longo prazo consistente? O que você acha aí? Estratégia boa, não está aqui, mas é estratégia legal. Disciplina, emocional, está ali também. Gestão de risco está ali também. Alguém fala outros, alguém falou estratégia, achei bem interessante. Tem alguém que tem uma ideia diferente do que está aqui? Como? Conhecimento técnico, bacana. Fala mais alto? Alguém fala mais alto que eu não estou ouvindo? Tá, ok. Eu não entendi, mas... Quem falou ali, por favor? Oi. Não, conhecimento técnico, estudar, meter a cara. Conhecimento técnico, bacana, bacana. Essas informações aqui, eu fiz uma pesquisa rápida, foi uma pesquisa que eu mesmo que fiz, não tem um fundamento, não tem um embasamento legal, mas é puramente para a gente ter aqui um assunto, e eu entrevistei 2 grupos distintos. Galera que me segue, pessoas que eu não sei se ganham dinheiro ou não, que provavelmente ganham, outros não, então a gente está ali num limbo de, enfim, senso comum, são essas informações aqui, e eu entrevistei 9 pessoas, de escritórios que eu conheço, 9 pessoas que eu tenho certeza, e aí eu dou toda a credibilidade para vocês, eu tenho certeza absoluta que são pessoas que fazem dinheiro, pelo menos nos últimos 10 anos. Nenhum deles tem menos de 10 anos, dessas pessoas que eu entrevistei. 9 pessoas só, porque eu também, enfim. Mas olha que interessante.
o ponto em comum em todas as pessoas, dessas 9 pessoas que responderam, é um que não está aqui. Alguém arrisca mais um? Resiliência, planejamento. Cara, vai ser muito difícil alguém acertar, eu acho. Paixão, não. Mais uma chance. Paciência, como? Ter um alvo. Um pouco mais amplo que isso. Olha só. O assunto é ambiente. Todas essas pessoas, todas elas que me responderam, claro que eu tive que interpretar, ninguém falou ambiente. Mas, na resposta, o ponto em comum que eu encontrei em todas elas era o ambiente que elas estavam. É engraçado que quando a gente fala de ambiente e quando a gente fala de qualquer outra profissão, é muito claro. A gente entende, não, é claro que é isso. Mas quando é mercado financeiro, cria-se a ideia de que você, lá na sua telinha, sozinho em casa, com toda essa questão de gerenciamento que falam para você, que você vai ser capaz de ganhar dinheiro. E tem, claro, você vai encontrar 5%, sei lá, menos. Mas o maior indicador de uma pessoa que determina se ela vai ganhar dinheiro ou não no mercado é se ela está cercada de pessoas que ganham dinheiro. Parece engraçado, mas tem um escritório chamado SMB Capital nos Estados Unidos, em que eles recrutam caras para operar. Eles têm uma taxa de lucratividade nos caras que eles ensinam de 69%. Isso quer dizer o quê? Se o cara tiver dos caras que eles contratam, 31% dos caras não performam e saem. E essa taxa é uma taxa que fica, basicamente, em qualquer outro escritório em que você tenha, seja num escritório semi-institucional, seja no escritório que eu trabalho. Eu conversei com economistas ontem, não sei se ele está aqui hoje, e a gente falou um pouquinho disso, e assim, qualquer escritório que você for encontrar de pessoas que operam todo dia, a taxa é mais ou menos essa. E aí a pergunta que fica, será que a pessoa que está escolhendo essas pessoas realmente tem um tato tão bom a ponto de escolher 69% de acerto, ou é alguma coisa a mais? E é claro, o ambiente que você está com pessoas que operam também e ganham dinheiro, é fundamental. É ele que vai determinar, pelo menos vai dar sua maior expectativa de vida. Agora, quando a gente fala ambiente, é importante dividir isso em duas coisas. Primeiro, num escritório ou num ambiente que você está com outros traders que ganham dinheiro, você tem duas maneiras de aprender. Uma é através do que você escuta, do que você vê, e aí o seu cérebro processa, cria sinapses e, de repente, você tem aquele gatilho mental de fazer aquela mesma coisa repetidamente. Essa é a forma normal. Existe uma outra forma que a gente não controla, que é uma forma que está na parte ali do cérebro, de um processamento muito mais rápido, mas que a gente não controla. E aí fica difícil até de evidenciar se existe ou não, mas a gente consegue ver o resultado. Esse é o resultado. 69% mostra que, quando você está num escritório, ou cercado de pessoas que ganham dinheiro, o seu cérebro está aprendendo coisas que você não estava vendo. Você está aprendendo desde como o cara que senta ali, numa estrutura normal, que tem ali um sênior operando, né, dentro do seu time, com as telas mostrando, as telas à vista. Desde o jeito que ele senta, do jeito que ele se comporta quando está ganhando, quando está perdendo, o jeito que ele aumenta, diminui a posição, tudo você está aprendendo. O jeito que ele respira quando ele está perdendo dinheiro, enfim, tudo isso vira informação útil para você. E isso não é capaz de ensinar. Ninguém é capaz de ensinar isso. Mas você é capaz de aprender. Seu cérebro é capaz de absorver isso. Então, isso é o primeiro ponto. A gente aprende assim muito mais. O segundo ponto é a própria estrutura que uma instituição traz para você. O que eu quero dizer com isso? Quem aqui opera em casa? 90% das pessoas que estão aqui opera em casa. Quem aqui opera em casa e trabalha também? Diminuiu o número. Quem aqui opera em casa, não trabalha, mas já trabalhou em empresa?
Bacana, conseguimos ter aí 3 amostras diferentes. Olha só. Por que um modelo de empresa é um modelo que funciona? No nosso sistema capitalista, é o único que funcionou até hoje, o modelo de empresa que nós temos hoje funciona porque nela existe o que nós chamamos de hierarquia. Você não só sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que fazer, mas você reporta para alguém, que reporta para alguém, que tem outro chefe. E essa engrenagem funciona porque, ao mesmo tempo que você sabe o que você precisa entregar, o seu medo de perder a sua função ou que outra pessoa o tome, o faz também não errar tanto. Essa estrutura não está aí por acaso. Uma empresa funciona sobre essa estrutura porque é muito mais fácil, olha, bem melhor, né? Porque se você coloca um rato atrás do queijo com fome, ele vai, mas é muito mais fácil ele ir se tiver um gato atrás dele também. Você vai intensificar vamos dizer, esse sistema muito mais. Então, o principal fator, galera, que vai fazer um cara ser consistente de lavada, é o ambiente dele. Tá? E aí, Jota, mas como é que, cara, eu estou em casa, tá? Como é que faz? Comece a criar, pelo menos, já que você não pode, de repente, não é a realidade de todo mundo. Eu trabalho em escritório, mas tem muitas pessoas que trabalham em casa, são lucrativas também. O que eu não quero é que você puxe a exceção. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Mas a exceção é o exemplo do tolo. O que eu estou falando aqui é matemática. 69, se você sair dessa estrutura, você está abrindo mão de 69% de chance de você ser lucrativo e está abraçando 5%, que é o número que a FGV traz. Que não é mentira, todo mundo sabe que é verdade. Não sabe que é verdade. É muito difícil ganhar dinheiro no quarto, com a luz apagada, em que você tem controle absoluto. É ou não é verdade? Não importa o quanto forte um curso de psicologia se apresente para você, ou, de repente, uma pessoa que é focada em comportamento do trader, não importa o quão forte isso seja, não vai funcionar naquele momento, se você estiver, enfim, num dia que queira decidir as coisas ali no impulso. Então, a estrutura que você está ali, ela faz total diferença. E aí, o que é interessante para você poder pensar nisso, de repente, claro, sair com um insight, achar que o que eu estou falando faz sentido e começar a estruturar um sistema parecido com uma empresa, a você aumentar as suas chances, suas chances de ser lucrativo. Um sistema de supervisão. Quanto mais travas você tiver, quanto mais dentro, eu sou um trader de copy trade, o meu principal parceiro hoje é a Nelogic, estão aqui presentes na pessoa do, enfim, Vicente, Vitória, que vai falar aqui, eu vi o Edu hoje também. Eu tenho um copy trade chamado Trader de Abertura. É um dos mais antigos que está lá, está bem ranqueado também. E nele eu tenho uma sala ao vivo. Ou seja, a galera que está no meu copy trade também está na minha sala ao vivo. E eles estão vendo em tempo real, eu operando o dinheiro do copy trade. Qual que é o desconforto aí? Total. É desconfortável? É muito. Quanto maior é o desconforto mental e emocional por conta da sua supervisão, menor é a chance de você fazer alguma besteira, porque é a sua credibilidade que está ali. Enquanto você achar que você é o gestor e que é sua obrigação se controlar emocionalmente, escondendo o fato, porque essa é a verdade, que o que você realmente quer é controle absoluto, porque quando a gente fala de dia de fúria, o que nós estamos falando não é perda do seu, enfim, da sua amígdala e de repente você vai lá e faz, não é, é a vontade de querer resolver a situação. Essa é a cilada do mercado, é você sair de uma estrutura que funciona e partir para uma tal de liberdade financeira no qual você vai ter controle absoluto e aí você percebe que depender de fazer tudo ali, você não dá certo. E não dá, não vai dar, não é sua culpa. É porque não funciona mesmo. Então, criar um sistema de supervisão no qual você vai ter alguém controlando você é o primeiro passo. Como é que dá para fazer isso? Ora, se você é casado, se sinta informado, de repente a sua esposa pode ser o seu gestor de risco. Se você é, enfim, se você tem amigos, alguém tem que ser esse gestor. Alguém tem que ser. Sabe qual que é a porcentagem de pessoas que usam a ferramenta do Profit Chart de controle de risco, de travas?
Qual que é a porcentagem, vocês sabem? Chuta. Como? Em média de 3, é 2%, no máximo 3% ali. A última atualização que eu tive foi de 2%. Então, todo mundo sabe que se você for travado, você não vai. Por que as pessoas não... Se todo mundo sabe que tem a ferramenta, e que se você fizer isso, você não perde, o dia de fúria não acontece, por que diabos as pessoas não fazem? Por quê? Poder. Por causa do poder. Afinal de contas, você saiu do seu trabalho, onde você tinha um chefe, que impedia você de fazer tudo. E na sua cabeça, o mercado é a solução para que você possa tanto ganhar o quanto você acha que merece ganhar, quanto controlar o seu horário de trabalho, quanto também, mais importantemente falar, você pode resolver a situação quando está errada. É ou não é verdade? As pessoas não colocam a trava porque elas querem ter a possibilidade, essa é a verdade, elas querem ter a possibilidade de, no dia que estiver perdendo, poderem consertar a situação. Quantos de nós já não consertamos? Eu faço isso às vezes. E a trava, ela impede isso. Então, o desconforto das coisas que vocês vão ver aqui, vocês vão sentir na hora o desconforto. Quando eu começar a colocar, eu falo, putz, você é louco, eu vou fazer isso porque esse desconforto vem da sua vontade de estar sob controle. Né? O que é totalmente inverso à sua capacidade de ganhar dinheiro. Porque quanto maior for essa responsabilidade, você está no controle, menor, confia em mim, menor vai ser a sua capacidade de ganhar dinheiro a médio e longo prazo. Menor. Essa galera que vocês conhecem aí, tá, que muitas vezes falam sobre controle emocional, quase ninguém ganha dinheiro. Todo mundo sabe. Obrigado. Então, você está falando que, na sua visão, para você ganhar dinheiro, você, tem que ter alguém para mandar em você, que nem seu chefe. Não, faça isso, faça aquilo. Eu sei que faz sentido, porque a questão é que o ser humano precisa ter uma disciplina, um norte, e é difícil você ter autocontrole você sozinho, entendeu? Só que, enfim, eu acho que, sei lá, não entendi essa proposta, não entendi. Vamos lá, eu sei que o desconforto é real. E eu não quero que você ache que eu estou falando para alguém mandar em você. As decisões são suas, é o seu dinheiro. O que eu estou querendo dizer é que em qualquer instituição financeira, se alguém aqui já trabalhou, eu vou dar um exemplo. Olha só, um dia desses eu coloquei, qualquer instituição de sucesso financeira, uma mesa proprietária de verdade, como é a SMB Capital, você não é um gestor do seu risco. Não pode ser. Você vai ter reuniões de manhãs, que a gente chamava de prep meetings, em que você vai ter 3 hipóteses, em que você vai imaginar aonde é que você seria comprador, qual cenário é comprador, qual cenário é vendedor, e qual cenário que seria um no-go, não faço nada. E a partir daí, de repente, no final do dia, tinha o daily report, você vai reportar para alguém. A estrutura é importante. As decisões são suas, totalmente sua, mas elas precisam estar dentro de uma estrutura de controle. Entende o que eu quero dizer? O controle do risco não pode, ou pelo menos não deve, numa estrutura que seja financeiramente rentável, estar atrelada ao cara que opera também. Ismael, não é um pouquinho parecido com aquela história da pessoa que trabalha home office? Que é assim, eu acho que o que você está falando é um pouquinho de estar relaxado, né? Quando você tem essa supervisão, igual a pessoa que trabalha home office, tem aquelas pessoas que ela vai, ela se troca, ela se veste, mesmo trabalhando em casa, ela põe toda a roupa para poder trabalhar, porque aquilo vira uma rotina. Entra um pouco naquilo que... Não é um pouquinho, mais ou menos, essa parecida mensagem que você quer passar? Um pouco, mas o que eu quero dizer é que o seu cérebro ele é desenhado para te sabotar. Não tem a ver com disciplina. Não, confia em mim, não tem. Ele é desenhado e ele vai funcionar, assim como a nossa história mostra, dentro de um sistema de hierarquia. Aí ele vai funcionar bem. Porque aí você vai ter um propósito, você vai ter uma meta, mas você vai ter o seu medo trabalhando para você também. E uma coisa importante chamada exposição. Quando você é exposto, quem é que trabalha em instituição financeira? Tem alguém?
Quando você está exposto e, de repente, você tem lá todas as suas telas operacionais abertas e voltadas, seja para um corredor, seja para um outro público, ou para o cara que opera do seu lado, como é no meu caso, a chance de você fazer alguma coisa errada diminui muito. Não só por causa do risco das suas operações, mas por causa da sua exposição e carreira. E esse é um assunto sério, tem que ser abordado, porque ele pode ser tanto ruim para você, mas você pode interpretar isso como o principal fator que vai colocar você no trilho. Entende o que eu quero dizer? Uma pergunta, desculpa. Não, claro, tá, vamos mas lá. assim, é que isso me veio uma visão. Seria uma espécie de uma mentoria, ter uma pessoa que vai me mentorear, não sei se essa palavra é certa, tipo um coach, digamos assim, vai falar, olha, não é que vai mandar, olha, faça isso. Entendi. Não, você, tipo um mentor nessa área de investimento, de trading. Não, o que eu estou querendo dizer é o ambiente, literalmente, em que você está. Se você não tem isso, crie. Se você tem amigos, crie um sistema de reporte diário, em que você vai obrigatoriamente trocar reportes com essa pessoa. Se você conhece alguém que pode ter controle da sua conta e ver todo dia, ao final do dia, qual que é o resultado dela, forneça esse acesso. Isso vai fazer com que naquele dia em que você está chegando perto do seu stop diário, em que o seu reporte seja obrigatório para aquela pessoa, é isso que vai parar você. Porque, Entendi. entende? Porque o autocontrole e a vontade de resolver as coisas, ela é nata e ela é saudável. O problema é que ela não é saudável para o mercado. Você precisa dessa vontade de querer resolver as coisas para outras profissões. Mas no mercado, isso vai trabalhar contra você. Então, a maneira mais inteligente não é tentar controlar isso emocionalmente. É ter uma atitude prática. Entende? Totalmente prática para isso. Hoje você vê empresas que são totalmente voltadas a colocar as pessoas juntas no escritório. Por que isso é assim? É óbvio. Porque a chance de interatividade, de crescimento mútuo e também de formação mútua da pessoa que está começando lá com 20 e poucos anos é muito maior. E aí você pega empresas que colocam esse tipo de cultura e pessoas que gostam desse tipo de cultura, eles sempre vão estar à frente. Não tem como competir com essa galera. Porque eles estão pegando tudo que é bom e estão colocando juntos e estão extraindo o máximo do cérebro, de como o cérebro é desenhado para aprender, a favor deles. Entendeu? Sobre isso que você está falando, me lembrou uma coisa. Eu conheci um projeto, né, de investidores que fizeram isso, fizeram um prédio para fazer com que os traders fossem lá investir. Eu não sei mais se ainda tem e tal, eu não acompanhei mais, mas eu achei interessante isso que você falou, me lembrou isso, só que muita gente não queria fazer parte do projeto, porque além de pagar para fazer parte desse acesso, é muito mais fácil a pessoa operar de casa. Para que eu vou sair da minha casa para vir para um prédio, para operar e tal, mas ambiente e tal, mas parece que é coisa de empresa, entendeu? Sim, e sim. a galera não quer, entendeu? Então, Quer ter liberdade, que nem você falou. Muitas e muitas vezes eu vi isso também. Vi pessoas me falando assim, olha, eu quero sair, eu não aguento mais a estrutura que eu estou, né, no meu trabalho ali. E eu estou indo bem nas operações, eu quero sair. Mas aí ele esquece, ele abre mão. Ele realmente abre e começa a não performar. E aí ele não entende por que não performa. Ele não performa porque ele abriu mão. Ele abriu mão de sair de uma estrutura que tinha 69% de chance de dar certo, que é justamente a estrutura corporativa, em que você tem hierarquia, controle, travas. E ele entrou numa em que ele é o gestor de tudo, que tem só 5% de chance de funcionar. E que nem você falou, que nosso cérebro ele foi feito para sabotar. Isso está na nossa fisiologia do nosso cérebro. Isso que você falou fez sentido para mim, eu entendi. Bacana, porque não é o que eu estou falando, não é uma questão de mindset, não é. É uma questão biológica. Dificilmente você vai conseguir, através do seu esforço emocional, conseguir superar isso. Existe, é claro que existe. Se você procurar uma pessoa que nasceu com 4 dedos e o 5º na testa, você vai achar. Mas a exceção é o exemplo do tolo. É muito mais prático procurar um exemplo que funciona. É muito mais prático, tá? E assim, eu entrevistei 9 pessoas que ganham dinheiro. Todas elas, sem exceção, esse é o ponto em comum. Terem começado ou estarem perto de gente que ganha dinheiro. Basicamente, então, o que eu acho interessante, está acabando o meu tempo, nossa, foi muito rápido. Está acabando o meu tempo, o que dá para a gente sair daqui, então, de repente, o cara que não tem um escritório, porque eu acho que é essa a ideia, não quero, como é que eu vou fazer isso?
trabalho de casa. Mas cria uma estrutura parecida com isso aqui, galera. Tem um sistema de supervisão, tem um sistema de reporte, aqui está faltando, e um sistema de travas. Sistema de travas é fundamental, não entra nessa de que... Uma vez eu escutei um cara falando assim, eu não sei se foi de má fé, mas, enfim, o cara tem que ser capaz de gerir e tem que ser maturamente emocional capaz de gerir, não pode terceirizar isso para uma trava. Não faz isso. Você tem a possibilidade de focar o seu HD aqui 100% nas suas operações e decisões e colocar essa parte de gestão na ferramenta fácil. E se isso te causa um desconforto, que vai causar, é normal, abraça isso. Quanto mais exposto você estiver, quanto mais aberto e exposto você estiver, menor é a chance de você escorregar, a médio e longo prazo, tá bom? E aí, claro, o conto do trader disciplinado, em grande parte, isso é só um mito, é um fato, é só um mito. Hoje, 50% a 80% dos conteúdos hoje na internet, de quem nunca ganhou dinheiro de verdade, a médio e longo prazo, garanto para você, é baseado em tentar fazer você uma máquina de disciplina, mas todas as pessoas que eu conheço que ganham bastante dinheiro, são disciplinadas a certo ponto? São. Mas não são essa máquina de disciplina que vocês acham que tem que ser. Não são. E nem precisam ser. Porque na função deles, eles sabem muito bem no que eles precisam fazer e são focados naquilo. E toda outra parte de risco e travas, eles estão cobertos. E eles estão praticamente 100% focados em tomar as decisões certas apenas. Né? Bom, eu vou deixar aqui, e claro, menos filosofia e tem atitudes mais práticas. Tá? Aqueles 3 pontos, confia em mim, galera. Se vocês focarem naquilo, criarem um sistema em que vocês sejam supervisionados, em que vocês sejam, eu sei que não é popular, mas confia em mim, cara, confia. Isso pode mudar a sua trajetória financeira daqui para frente. Supervisionados, em que vocês tenham um sistema de reporte para alguém todo dia, final do dia e no final do mês, e que vocês tenham também um sistema de travas, a chance de vocês escorregarem de novo se torna muito pequena. Tudo bem? Obrigado.